Bom, turma, aqui eu vou estar trabalhando com operadores, tá certo? Para explicar para vocês entenderem melhor o que quer dizer aquela questão do se, o que é a condição. Então, o que é a condição? A condição ela é uma proposição que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa, tá certo? Então, para o se funcionar, ele vai fazer uma verificação lógica. Se a condição for verdadeira, executa algo. Se a condição for falsa, faz outra. É a mesma coisa se você chegar assim, por exemplo, quando a mãe de vocês pedir para vocês ir na padaria: menino, compra pão, se não, bolacha. Isso quer dizer que você está condicionado a realizar e trazer uma das duas itens, algum dos dois produtos. Ou seja, você tem que comprar pão, e se não tiver o pão, compra-se a bolacha, certo? Então o se vai trabalhar dessa forma. Então aqui vocês verificam que é o seguinte: algumas coisas que a gente pode trabalhar, a gente pode chegar a um resultado lógico a partir dos operadores, certo? Ou então mesmo de funções. Nós temos a função e, a gente tem a função ou, a gente tem a função não, certo? Todas elas estão dando erro aqui porque não foi passado os valores lógicos, né? Por exemplo, 1 é igual a 1, ele vai me retornar ali, ó, verdadeiro. 1 é igual a 1 ou 1 é igual a 2, vai me retornar verdadeiro. 1 é igual a 1 seria verdadeiro, vai me retornar falso, certo? Então a gente tem que, primeiro, a gente tem que entender como é que funciona aquela tabela em verdade. Por exemplo, se eu tenho a minha tabela verdade do E, que é a conjunção A e B, certo? Vocês considerem isso daqui da seguinte forma: verdadeiro, dar aqui um pouquinho mais de espaço, tá certo? Vou copiar esse valor aqui nos cantos, falso, e vamos fazer aqui o teste, ó, com a função E, A e B. O que vai me retornar? Verdadeiro. E por restante, falso. Vocês lembram lá, né, da tabela lógica, tabela verdade, quando A é verdadeiro e B é verdadeiro, usando-se a função I, no caso é a conjunção. Então verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Quando é verdadeiro e falso, resulta falso. A mesma coisa poderia fazer por A ou B. Vou aqui centralizar, dar um pouquinho mais aqui de espaço. Vamos verificar aqui com ou A ou B. O primeiro aqui já deu verdadeiro, né? E produziu-se a mesma condição da tabela verdade que a gente já conhece, tá certo? Então olha só, eu posso trabalhar com operadores lógicos, perdão gente, mal, tirei aqui o print sem querer. Então eu posso usar operadores lógicos dentro de uma função se, ou então verificar situações, como aqui é o caso, ó. Junto com os operadores eu fiz uma verificação do seguinte, ó, eu usei os valores A e B, 10 e 15 respectivo. Esses aqui são os operadores utilizados pela planilha, que é o maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente e igual, certo? Então vamos ver aqui o que esse valor falso aqui está usando, ó. Eu posso vir aqui em ferramentas e usar o detetive, tá certo? Ó, posso rastrear. Então, por exemplo, nessa célula aqui eu sei que eu estou trabalhando com esses dois valores, ó. E como é que eu estou trabalhando nesses dois valores? Olha só, igual se B1 é maior do que B2, então o 10 é maior do que B2, falso. Se eu alterar aqui o 10, ó, colocar 20, a minha proposição vai ficar verdadeira, certo?
Então o se ele só vai servir, só vai ter serventia para mim, tá certo? Para se trabalhar com um retorno lógico. Só que o se agrupado a ele me permite fazer o seguinte, ó. Se sua condição for verdadeira, faz algo quando verdade. Ou então faz algo quando falso, certo? Então a planilha ela permite que a partir dessa minha condição lógica aqui, ó, B1 for maior do que B2, se essa condição aqui for verdadeira, executa-se essa primeira parte aqui, ó, que vai do ponto e vírgula até o outro ponto e vírgula. Se minha condição for falsa, vai executar a outra opção, tá certo? Então aqui ficou um negócio, ficou bastante grande, né? Porque o que aconteceu? A condição aqui usada ela é verdadeira, né? Faz algo quando verdade. Então, pessoal, fora esses operadores, tá certo? Que trabalham com lógica, eu vou só mostrar para vocês aqui a utilização de um outro operador, que é o de concatenação. Não tem sentido lógico, ele é apenas para juntar coisas, tá certo? Juntar textos em um texto só. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, qual a raiz quadrada do número 25? É 5, vamos ver. Ótimo. Então aqui, olha só, a raiz do número 25 é igual a 5. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou usando aqui, ó, seguinte, eu estou usando o operador concatenação, certo? No LibreOffice Calc, a concatenação é feita com o e-comercial. Então aqui eu usei, ó, uma string, a raiz do número, pronto, até aqui é um item, aqui é uma raiz, é uma string, é uma parte de texto. É como se fosse algo, um único elemento, um único objeto. E aí, junto a esse nosso pequeno texto, eu estou concatenando, ou seja, eu estou juntando a esse texto aqui o valor que está contido em B2, ou seja, o B12, o valor 25, certo? E vou continuar concatenando com essa outra string aqui, que é outro pedacinho de texto, é igual a, aí concateno com o seu resultado, e o resultado final é isso, ó. A raiz do número 25 é igual a 5, ou seja, ele pegou a primeira parte do texto, a raiz do número, com a segunda parte do texto, que é, no caso é o número, a terceira, que é igual a, e a quarta parte, que é igual a raiz, certo? Então eu posso aqui fazer e usar ela do jeito que eu quiser, tá bom? Então assim, espero que tenha ficado claro a utilização da função se, tá certo? E outras dúvidas a gente vai estar sanando aqui junto com vocês, ok? Valeu!